Nos próximos capítulos da série A Rainha da Pérsia, Amã irá pagar pelas suas maldades, irá pagar pela sua implicância com o povo de Ester. Continue no vídeo e eu vou te explicar detalhadamente como isso irá acontecer. Amã conseguirá atingir um dos seus objetivos. Ele acabará se tornando um homem muito poderoso. Ele se tornará o segundo no comando. E com isso ele acabará obtendo uma influência imensa e vai usar toda essa influência para tentar prejudicar o povo de Ester. Ele focará toda a sua atenção tentando prejudicar principalmente Mordecai. Pois é, essa implicância não será somente porque Mordecai é judeu, não. Ele terá um outro motivo e eu vou te explicar logo em seguida. Como eu disse agora há pouco, Amã se tornará um homem muito poderoso. Ele será tão poderoso que o povo terá que se curvar diante dele. Então, o próprio rei vai obrigar todos a se curvarem diante dele através de um decreto real. E é justamente por causa desse decreto que Amã implicará completamente com Mordecai. Já que num determinado dia Amã chegará e todos se curvarão diante dele, mas Mordecai não. O problema é que Mordecai não se recusa simplesmente se curvar diante do vilão. Na verdade, ele se recusa a cumprir um decreto real. Isso porque ele é fiel aos seus princípios e à sua fé. Amã ficará furioso com Mordecai, mas não se contentará em querer prejudicar somente ele. Ele chegará à conclusão que todos os judeus do império deverão pagar por aquela afronta. Ele aproveitará a oportunidade para convencer o rei que os judeus não acrescentam em nada na terra deles. E ele acabará conseguindo convencer o rei a assinar um novo decreto favorável a ele. O rei emitirá um novo decreto, onde ele autorizará que se faça com todos os judeus a mesma coisa que foi feito com Acã e os filhos dele na novela Terra Prometida. A diferença é que Acã, Melquias e Gibar pagaram pelos erros que eles mesmos cometeram. Já os judeus que estão na Pérsia estão correndo risco de pagar por erros que eles não cometeram. Mas antes do novo decreto ser cumprido, Mordecai toma uma decisão que muda tudo. Ele envia uma mensagem para Ester, a rainha da Pérsia, e pergunta se ela já está sabendo do novo decreto do rei, e fala que ela precisa de fazer alguma coisa para ajudá-los antes que seja tarde demais. Ester ficará bastante preocupada com o seu povo, mas também ficará preocupada com ela mesma, pois sabe que se o rei descobrir que ela é judia, ela estará correndo grande perigo. Porém, depois das sábias palavras de Mordecai, que pergunta se será que não foi para um momento como aquele que ela chegou à posição de rainha? Então, depois dessas palavras, ela toma uma decisão. Ela pede para Mordecai convocar todos os judeus de Susano para jejuar e orar por 3 dias. E enquanto eles fazem o que ela pediu, ela faz a mesma coisa juntamente com as suas servas. Depois desse jejum, vestida com seus trajes reais, ela vai até a corte do rei e, mesmo apesar de estar com bastante medo, ela entra na sala do trono.
Nessa hora, o rei estende o seu cetro dourado e manda ela se aproximar. Esther se aproxima do rei e, com graça e humildade, ela toca na ponta do cetro e faz o seu pedido. Ela convida o rei e Amã para um banquete. O rei fica bastante intrigado nessa hora, mas aceita o convite da esposa na mesma hora. Já Amã se sente muito honrado, já que nem passa pela cabeça dele qual é a verdadeira intenção da rainha. Nessa noite, durante o banquete, Esther prepara o terreno para seu pedido, mas em vez de revelar seu verdadeiro propósito, ela chega à conclusão que ainda não é o momento. Por isso convida o rei e Amã para um segundo banquete na noite seguinte. Ao ser convidado para um novo banquete, Amã se sente glorioso, mas ele acaba ficando muito irritado ao ver Mordecai novamente à porta do palácio, sem se curvar. Nessa hora, ele toma uma decisão. Ele manda fazer com Mordecai a mesma coisa que foi feito com o rei Adonisedeque na novela A Terra Prometida. Nessa mesma noite, porém, o rei tem uma noite inquieta e, devido a isso, ele ordena que o livro das crônicas do reino seja lido para ele. E ao ouvir sobre a lealdade de Mordecai, que certa vez desvendara uma conspiração contra ele, o rei percebe que Mordecai nunca foi recompensado por seu ato de bravura, e nessa hora ele decide corrigir essa omissão. Na manhã seguinte, quando Amã chega, o rei lhe pergunta o que deve ser feito ao homem quem o rei deseja honrar. Amã fica satisfeito nessa hora, pois acredita que o rei está se referindo a ele. Por isso, a resposta dele é favorável. Ele sugere uma honra gloriosa, sugere que o homem seja vestido com vestes reais, sugere que o homem seja colocado no cavalo do rei e levado por toda a cidade, proclamado, já que é um homem que o rei deseja honrar. E é nessa hora que ele tem uma desagradável surpresa. Ao escutar o rei mandar ele fazer o que ele acabou de sugerir, o rei avisa que o homem que ele vai honrar é Mordecai. E é claro que, mesmo apesar de estar indignado, Amã cumpre a ordem do rei. Ele conduz Mordecai pela cidade e, depois de cumprir a ordem do rei, ele volta para sua casa. Revoltado, ele conta para a sua família o que aconteceu. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. Do Amapá, de Pernambuco, do Maranhão, enfim, me conte ali nos comentários. Quando chega a noite, acontece o segundo banquete. O rei, curioso e ansioso para atender o pedido de Esther, finalmente pergunta para a rainha qual é o pedido que ela quer fazer e já garante que o pedido dela será concedido, mesmo que seja a metade do seu reino. Mesmo apesar de estar com bastante medo, Esther, com coragem e sabedoria, revela a verdade. Conta que ela é judia e em seguida conta o que está prestes a acontecer com o povo dela e pede para o rei conceder a ela e ao povo dela a vida. Conta o que Amã está querendo fazer com eles,
mas não cita o nome dele por enquanto e finaliza dizendo que a vida para ela e o povo dela é o pedido dela. Nessa hora o rei pergunta quem ousaria fazer tal coisa. Esther aponta o dedo para Amã. O rei fica indignado e sai para o jardim do palácio. Amã se aproxima da rainha e pede para ela interceder por ele. E nesse exato momento, o rei volta e vê Amã perto da sua rainha e pensa que ele está tentando fazer alguma coisa contra ela. Por isso, manda fazer com ele a mesma coisa que ele queria fazer com Mordecai, ou seja, acontece com ele a mesma coisa que aconteceu com o rei Yusuf, também na novela Terra Prometida. E essa é a última participação de Amã na série A Rainha da Pérsia. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.